Planeta Lilás de Gênero e Sustentabilidade. Entrevista. Pois é, como acabamos de anunciar, hoje é 8 de maio, é o Dia Mundial do Câncer de Ovário. A gente vai saber mais a respeito conversando com o oncologista da Fundação do Câncer, Dr. Celso Rothstein. Bom dia, Dr. Celso. Bom dia, Denise. Dr. Celso, bom dia a todos. Muito obrigada pela sua participação, e a gente ouve muito falar do câncer de colo de útero, mas muito pouco a respeito do câncer de ovário. Queria que o senhor ajudasse a gente a conhecer um pouco mais essa realidade. Bem, o câncer de ovário é uma doença com uma incidência no nosso meio bem menor, em termos em números absolutos. No entanto, é uma doença que apresenta dificuldades maiores, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. São doenças, eu estou falando em relação ao colo de útero, como você mencionou, são doenças com biologias bem diferentes. Isso tem implicações na detecção precoce, no diagnóstico e no tratamento. Pois é, quando a gente fala da saúde ginecológica, né, tem o Papa Nicolau, que é um exame que pode identificar se a mulher pode vir a desenvolver um câncer de colo de útero ou não. Mas o Papa Nicolau, ele serve também para diagnosticar o câncer de ovário, doutor? Não. Infelizmente não. Eu digo infelizmente porque o Papa Nicolau, como você mesmo acabou de mencionar, é um exame que permite muitas vezes a detecção dos tumores de colo de útero em fases mais precoces. Isso não ocorre com os tumores de ovário, porque são doenças que se desenvolvem de forma mais silenciosa, bem mais silenciosa, e por isso são detectadas na sua imensa maioria, na sua grande maioria, 75% dos casos de tumores de ovário são detectadas, são diagnosticadas em fases mais avançadas, o que dificulta muito o tratamento posterior. O senhor fala dos tumores no ovário. É muito comum a mulher receber o diagnóstico de ovário policístico. Esses cistos no ovário podem vir a se transformar em tumores ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Existem doenças em que você tem uma produção aumentada de estrogênio, né? E isso em si pode configurar um quadro que você teria, aí sim, esse é um exemplo que mantém uma vigilância maior, né? No entanto, a gente precisa aprender a diferenciar que cistos de ovário são situações bastante frequentes, mas que não representam obrigatoriamente doenças precursoras ou predisponentes. É que fazer alerta é bem diferente do que criar pânico, né? Quando a gente divulga o Papa Nicolau, por exemplo, ele vem associado a uma série de outras informações, né? Exato. E da mesma forma, quando a gente fala dos tumores do ovário, é preciso que fique muito claro que a mulher que recebe esse diagnóstico de ovário policístico, ela tem que estar atenta sim, mas não até porque... Não são sinônimos. Não são sinônimos, né? Exato. Mas é preciso fazer exame para identificar, já que o senhor mesmo disse no começo da nossa conversa, na maior parte dos casos a doença só é constatada já numa fase avançada, o que dificulta consideravelmente o tratamento. Exatamente, isso por conta das características desses tumores que evoluem num órgão que é um órgão tanto escondidinho, né? O ovário é um órgão que às vezes é difícil de ser visualizado, mesmo em ultrassonografia, mesmo em ressonância magnética ou tomografia computadorizada. E o que ocorre é que, como nós já mencionamos, pelas características da doença, as células doentes que vão se desenvolvendo ao longo do tempo não determinar sintomatologia
chamem a atenção da pessoa, né? Até o ponto em que esse volume de doença já seja aumentado o suficiente para que aí sim o diagnóstico seja feito, ou seja suspeitado, né? Agora, doutor Celso, já que a gente está conversando aqui, falando da importância de investigar, buscar um diagnóstico precoce para os casos de câncer de ovário, da diferença desse tipo de câncer para um outro câncer feminino que é muito difundido. A gente ouve falar do câncer de mama e do câncer de colo de útero, né? Então, estamos falando aqui da diferença, como não dá para confundir com a questão da mama, a gente fala do colo de útero. Mas no caso, por exemplo, do câncer de colo de útero, além do Papa Nicolau ser um exame que pode diagnosticar, esse é um câncer que normalmente, falando de uma maneira bem popular, né, ele praticamente é contraído na medida em que, se você pratica o sexo seguro, agora tem a vacinação, né, contra de meninas e adolescentes para prevenir o câncer de colo de útero. Existe alguma similaridade com o câncer de ovário? Não, nesse aspecto não. Nesse aspecto não. Nós não temos um conhecimento, como você mesmo mencionou, os tumores, né, do colo do útero, na sua imensa maioria, são provocados por infecções prévias, né? É a infecção pelo HPV. Hoje todo mundo já ouviu falar, isso é bastante divulgado, e é aí que a vacina atua, né? Esse é um processo que habitualmente leva muitos anos para se desenvolver, tendo também nesse meio aí as chamadas lesões precursoras do colo do útero. Nós não estamos falando de tumores, de neoplasias, de câncer já constituídos. Isso permite, neste caso, no caso dos tumores do colo de útero, uma série de ações prévias, precoces, que nos ajudam, facilitam o diagnóstico antes mesmo que a doença em si seja detectada, né? No caso dos tumores de colo de ovário, infelizmente esse processo ocorre de forma bastante diferente. Nós temos, no seu conjunto, cerca de 6.000 novos casos de câncer de ovário que a gente estima no Brasil por ano, né? Um percentual que não chega, que situa em torno de 10%, provenientes de alterações genéticas, né? Algumas mutações que algumas pessoas e suas famílias têm, configurando determinadas síndromes hereditárias, especialmente também já bastante mencionada a mutação dos genes BRCA1, BRCA2, que aumentam muito a incidência desses tumores. Mas isso, voltando a lembrar só, ocorre em no máximo 10% de todos os tumores de ovário. Em 90% dos casos, a doença é o que a gente chama de tumor esporádico. Você não consegue explicar por alterações genéticas prévias, né? Alterações essas que são hereditárias. Então, isso torna o quadro um pouquinho mais complicado no sentido também dessa detecção precoce, né? Quando você poderia ter mais chance dos tratamentos serem mais efetivos. Essa é a razão pela qual, no mundo inteiro, os tumores de ovário são os tumores mais letais do aparelho ginecológico. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, mais de 5.000 casos vão ser registrados ao longo desse ano. Em 2011 foram 3.000 mortes associadas à doença. Hoje, dia 8 de maio, é o Dia Mundial para chamar a atenção ao câncer de ovário. Eu tenho certeza que as informações não se esgotam aqui, né, doutor Celso? Eu quero agradecer a sua participação, a sua contribuição, e da nossa conversa o que fica é que muito ainda precisa ser dito, precisa ser alertado em relação a este câncer que, como o senhor acabou de dizer, é um dos mais letais. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade. Muito
obrigada, Dr. Celso Rothstein, é oncologista da Fundação do Câncer. São 10 horas e 22 minutos. Planeta Lilás.